Glória a Deus. Fique esperto, meus irmãos. Qualquer hora o seu nome pode ser chamado aqui, tá? Para você ministrar sobre dízimos e ofertas. É porque você tá para servir. Amém? No reino de Deus, o maior é aquele que mais serve. Amém? Então é quando você entende, você serve nos mínimos detalhes das coisas. Quando você está pronto, você sempre tem que estar pronto para duas coisas: para pregar e para morrer. Amém? Sempre esteja preparado para essas duas coisas. Se você estiver preparado sempre para essas duas coisas, você sempre vai estar se alimentando de Deus, e você sempre vai poder viver a sua vida como se fosse o último minuto dela. Então você vai poder celebrar, você vai poder honrar. Agora, quando você vive parecendo que você vai viver mais 100 anos, daqui a 5 anos eu começo, daqui a 10 anos eu faço isso, ano que vem eu faço. Mas quando você vive cada dia parecendo que é o último da sua vida, você vai viver mais intenso. Me diga, se falasse hoje assim para você: olha, amanhã às meia-noite, amanhã às 11h59 você vai morrer, você dormiria hoje, acordaria tarde amanhã? Ou você já passaria essa noite toda já orando, conversando com Deus, alinhando a vida, ligando para pessoas? Amanhã de manhã você está ativo para poder aproveitar aquele seu último dia aqui na terra. Mas quando você vive parecendo que esse dia não vai chegar, a Bíblia diz que o coração do sábio está onde que há luto, porque ao fim de todo homem traz ele a pensar. Mas o coração do tolo está onde há festa, comamos e bebamos e depois morramos. Então esteja atento sobre seu propósito. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo. Glória a Deus, aleluia. Hoje eu queria pregar uma outra mensagem, mas Deus sabia que vocês estariam aqui e direcionou outra mensagem. Amém? Eu não tenho um título, não tenho um tema dela, mas se fosse colocar, eu colocaria o preço do discipulado, que é um preço um tanto meio que absurdo, tanto para o discipulador quanto para aquele que está sendo discipulado, para aquele que está aprendendo. Amém? Porque no reino de Deus não existe democracia. Democracia existe aonde há um governo humano, para que todos estejam sendo servidos iguais, para que todos estejam mandando igualmente. Mas quando fala do reino de Deus, o reino de Deus não é democrático. O reino de Deus, o que Deus falou é e pronto, e ponto final. Não é o que o pastor falou, não é o que o diácono falou, não é o que o irmão dizimista falou, é o que Deus falou. Amém? E nos últimos dias, a Bíblia diz que o reino ele se manifestaria dentro de nós. Nós viríamos o rei, a manifestação do reino no coração, através do coração do homem, através daquilo que o homem entregue para Deus, o humano entregue para Deus, ele resplandeceria. Mas não se esqueçam da mulher de Ló. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Êxodo 5, verso de número 1. Segundo livro da Bíblia. Glória a Deus, aleluias. Deus, Ele é fiel. Ele não mudou. Ele não vai mudar. Ele vai continuar firme, Ele vai continuar sempre o onipotente, Ele vai continuar sempre o onisciente, Ele vai continuar sempre o dono de tudo. É Ele que dá o começo e o final das coisas. É Deus, é Ele o Todo-Poderoso. Não se esqueça de quem é o seu Deus. Amém? Mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja vide, todavia não teme o mal.
Não se amedronte pela situação, não se amedronte pelo que você está vendo, pelo que você está ouvindo, pelo que você está sentindo. Toda vez que Satanás vir falar para você que você não é capaz de fazer o que Deus te chamou para você fazer, concorde com ele e diga: eu estou melhorando todos os dias. Toda vez que ele vir falar que não vai dar certo, falar: você é mentiroso, vai dar certo sim. Mas quando ele vir dizer que você não é bom o suficiente, concorde com ele e diga: eu estou melhorando todos os dias. Eu estou melhorando todos os dias. Procure essa melhora diante de Deus. Procure oferecer frutos, e frutos dignos de arrependimento. Frutos que as pessoas, que você possa servir a alguém. Você já viu quando tem aquela mesa linda, só que cheio de frutas artificiais? É bonita aos olhos, mas não tem proveito algum nutritivo. E Deus não te chamou apenas com a qualidade que você seja agradável aos olhos. Não, não. Deus te chamou para você alimentar uma geração. Deus chamou você para você alimentar, saciar uma multidão com fome. Amém? Quem achou, dá uma glória a Deus bem forte. Quem não achou, fala misericórdia. Amém. Diz assim: mais tarde, Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e lhe anunciaram: assim diz o Senhor, Deus de Israel, Deus, deixa meu povo partir, para que possam celebrar uma festa em meu louvor no deserto. Repita-se comigo: deixa o povo ir. Repita-se comigo: Deus disse: deixa meu povo ir. Ir é avançar para uma festa no deserto. Ele não chamou para um sofrimento no deserto. Ele chamou para celebrar uma festa no deserto. Porque a festa quem promove é Ele. Talvez quando fala deserto, os nossos olhos não é agradável. Você vai passar por um deserto, meu irmão, misericórdia. Você vai participar de uma festa no deserto, meu irmão. Coloca a tua Bíblia no teu assento. Toca nessa pessoa até incomodar ela assim, diz: Deus vai te pegar nessa noite. Ah, você não incomodou. Não, para. Incomoda ela aí mesmo, para ela entender que ela vai ser mexida hoje. Você vai ser mexido. Você precisa sair aí desse conforto, dessa comodidade. Precisamos avançar, precisamos crescer, porque o nosso alvo é Cristo, amém? O nosso alvo é Cristo. A presença dele já está aqui nesse ambiente. Você não precisa ter um intelecto grande, você não precisa ter um dom, você não precisa ter um talento para você receber o Espírito Santo. Você só precisa ter carne. Você tem carne aí? Se você tem carne, a Bíblia diz que o Espírito soprará sobre toda a carne. O Espírito soprará sobre toda a carne. Você é um ser espiritual passando uma experiência carnal, passando uma experiência terrena nessa carcaça aí. Talvez ela pode estar cheia de doença hoje, talvez ela pode estar cheia de maldição, talvez você não foi liberto ainda. E se você não foi liberto ainda, hoje é um dia de destravar. Como é ruim você ser escravo daquilo que você não quer mais para a sua vida. Mas mesmo assim você vai assim retornando, como um jovem na Cracolândia, pegando a sua latinha e ligando com o isqueiro para poder dar sua baforada, para poder sentir aquele prazer. Eu não sei o que é que te move como prazer nos dias que você está vivendo hoje. Talvez o prazer daquele jovem é uma latinha, mas o teu prazer é ficar sentado no sofá da sua casa. Talvez o teu prazer é ficar assistindo uma novela. Talvez o teu prazer é ficar olhando os seus filhos brincar. Talvez o seu prazer é passear e andar pela rua. Mas o teu prazer tem que ser adorar o Senhor. Teu prazer tem que ser adorar o Senhor. Teu prazer tem que ser... Vamos lá, eu preciso pregar. Ora aí nesse momento. Eu preciso pregar.
Ore por você nesse momento, fica à vontade. E nós pedimos, Pai, da Tua glória, Senhor. Ai, meu Deus, destrava, Senhor. Destrava, Senhor. Destrava, Pai, destrava, Senhor, a proporção, Pai amado. Tira o medo, Senhor. Tira o medo, Pai amado. Ai, meu Deus, cala todas as vozes, ó Pai, que não seja direcionada por Ti, meu Deus. Pai amado, mas dá uma experiência para esse homem nessa noite, Pai. Dá uma experiência, Pai amado, para a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, mas senta glorificando o Senhor. Glória a Deus. Nossa geração ouve falar muito de sinais. Nossa geração ouve falar muito de céus. Ouve falar muito de milagres, mas elas conhecem apenas o conceito da palavra. A experiência é diferente, a experiência do milagre. A experiência de você viver o milagre da cura em você ou através de você. Isso já muda tudo, porque a experiência, ela é algo singular. A experiência é algo sua, a experiência é algo que você viu, é algo que você sentiu, é algo que você vivenciou, é algo que você ganhou. Então ninguém pode roubar isso de você. E essa geração precisa ter uma experiência com Deus. Chega de conceitos, chega de etimologias, chega de palavras, chega de ouvir falar do que aconteceu, mas eu falo da manifestação. Eu falo de viver a glória que Deus tem preparada, a glória que Deus tem reservada para você. Porque a glória que Deus tem reservada para você, ela precisa ser revelada. A glória que Deus tem reservada para você, ela precisa ser revelada. E talvez quando nós olhamos para todos esses parâmetros, aqui quando nós lemos, Moisés ele chega juntamente com Arão diante de Faraó e diga: ei, Deus mandou dizer que é para você deixar o povo dele ir, porque tem uma festa no deserto. Tem uma festa no deserto. Deus estava esperando aquele povo para poder fazer uma festa com eles. Eu te pergunto nessa noite: você já saiu do Egito? Você já foi liberto do Egito? Você já foi livre do Egito? Mas antes disso eu tenho uma pergunta para fazer para você. Mais uma no caso. Como é que você entrou no Egito? Como é que Israel entrou no Egito? Eu sempre prego e sempre falo para vocês que José, ele é um homem que eu admiro muito a história dele. E quando nós olhamos a história de José, é tão impressionante, porque nós gostamos de comparar o sofrimento de José com alguns sofrimentos nossos em um devido tempo da nossa vida. Em um devido processo, parece que nós passamos a história de José, não naquela equivalência, não naquela proporção, não naquele peso, mas coisas parecidas. E quando nós começamos a honrar José, o tempo de José vai chegando, e o tempo de honra de José vai chegando, ele agora se torna alguém proeminente, ele agora se torna alguém com cargo, com a relevância, alguém que é o braço direito de Faraó, e nós admiramos e esperamos o dia que nós também seremos honrados.
Nós esperemos um dia que nós também seremos celebrados e nós vamos poder cantar hinos de vitória. Mas José, ele cantou hinos de vitória, não foi quando ele foi honrado. A Bíblia diz que Deus estava com José no capítulo 39 de Gênesis. Mais de 11 vezes é falado que Deus estava com José. José, ele foi um profeta para aquela geração. Ele tinha uma visão, ele recebeu a mensagem de Deus. Ele profetizou para os irmãos, ele profetizou para os pais, ele profetizou para o copeiro, ele profetizou para o padeiro, ele profetizou para Faraó, ele profetizou para uma nação toda. Mas chegou um dia que José se perdeu. Chegou um dia que José se perdeu. É nessa hora mesmo que você me olha assim, igual quando eu estava lendo a Bíblia. Eu já li a Bíblia várias vezes e eu passei batido. Mas José, ele se perdeu apenas com essa pergunta que eu fiz hoje para Deus. José, ele recebeu uma profecia. E essa profecia seria 7 anos de bonança e 7 anos de escassez, 7 anos de crise, 7 anos de dificuldade. Ele se preparou até que chegou aquele grande dia. Mas no tempo de bonança de José, José se perdeu, ele se casou com a egípcia. Ele se misturou com um povo que não era para ele ter se misturado. Ele começou a criar raízes aonde que era apenas um tempo de passagem. Ele começou a criar raízes onde era um tempo que Deus tinha dado uma promessa dizendo que apenas seria 7 anos de escassez. E em vez de ele levar o alimento, não, ele deixou que a promessa se cumprisse. A promessa, quando Deus fala para Abraão que o povo passaria um tempo de escravidão, ele permite que a promessa aconteça através da vida dele, trazendo 72 pessoas para o Egito. E essas 72 pessoas se tornou em mais de 9 milhões de pessoas. Fala sobre 3 milhões, mas só contava homem acima de 21 anos, não contava mulher, nem adolescentes no caso, nem crianças. Então era cerca de 9 milhões de pessoas. Era muita gente, muita. Mas sabe por quê? Essa nação brasileira, elas estão com alguns profetas que estão com movimentos, que estão dando resposta para um tempo devido. Essa geração, ela está cheia de profetas, cheia de movimentos. Eu vou chegar nessa parte da mensagem de hoje ainda, mas Deus, ele me bombardeou nessa noite, nessa tarde. Enquanto eu estava montando a mensagem, ele começou a liberar. Eu queria falar hoje sobre a mulher de Ló. Preparei a mensagem bonitinho, acordei cedo. E chega agora, 16 horas, Deus fala, muda que eu vou falar contigo. Na verdade, eu chamei ele. Eu dei aquela ajoelhada para poder estar preparado, para poder descer, só para poder concluir. E ele vai lá e começa a derramar uma medida diferente. Eu escrevi apenas algumas coisas aqui. José, ele se perde. Como assim ele se perde? Você já pararam para observar? José é no livro de Gênesis, se eu não me engano é no 44 verso 5, que diz que José, ele tinha uma taça de adivinha. Toda vez que as pessoas, toda vez que ele precisava de uma revelação, agora ele estava fazendo como o povo egípcio. Ele estava pegando uma taça de adivinhação para poder revelar os segredos, para poder falar sobre as adivinhações. Sabe por quê? Ele perdeu a visão dele de profeta. No momento que ele se desvinculou do propósito, no momento que ele deixou alguma coisa entrar no coração dele. A Bíblia diz que ele gritava no palácio quando os irmãos dele chegou diante dele. Um grito de amargura, um grito de sofrimento, porque o profeta se perdeu, o profeta se ofendeu. E agora ele deixou o povo pagar um preço gigantesco durante anos da vida dele. O que é que tem te amargurado? Eu te pergunto nessa noite. O que é que tem entrado no teu coração e em qual medida tem entrado no seu coração? Quando chegou no tempo de bonança, José, ele ficou ali. Ele estabeleceu o lar dele ali. Ele estabeleceu a casa dele. Ele passou os últimos dias dele de vida no Egito, até que chega o tempo de escravidão. E quando chega o tempo de escravidão, Deus levanta alguém de novo e diz: libera o meu povo daí, livra o meu povo da mão desse faraó.
O meu povo não é para ser escravo, o meu povo é para reinar. Porque Deus é Deus dos reis e Senhor dos senhores. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Agora aquele povo ele estava escravizado. Mas quando Moisés ele vem, ele livra o povo, mas não dá um destino ao povo. Moisés consegue livrar o povo do Egito, mas não consegue inserir o povo no destino deles. Aquele povo morre no deserto. E quando Deus falou para Moisés, Deus não falou que ia deixar aquele povo no deserto. Deus queria levar aquele povo para uma terra prometida. Deus queria levar aquele povo até um lugar onde que ele pudesse ali, durante o período da escola, de festa no deserto, para que o povo saísse não só fisicamente das mãos de Faraó, mas da mente e o coração também. Talvez você diz hoje que você não é mais alguém ímpio. Talvez você diz hoje que você não é mais alguém que pertence ao mundo, que você agora é servo de Cristo. Mas verdadeiramente você é livre? Porque se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livre. Só que só ser livre não é suficiente. Você tem que estar inserido em um destino, em um propósito criado por Ele. Porque senão você vai ter uma falsa liberdade. Você acha que você está saindo de um sistema. Você saiu da escravidão do mundo e agora você se tornou escravo de si mesmo. Você agora é escravo dos seus próprios desejos. Você é escravo. Talvez você é escravo das pessoas que te machucaram. Porque toda vez que alguém te machuca e ofende, e você se sente magoado, você se sente ofendido, você se sente amargurado, você se torna escravo daquela pessoa. Porque você carrega tanto ódio, você fica alimentando a sua mente sobre a maldade daquela pessoa cometeu contra a sua honra, talvez contra a sua dignidade. E agora você passa dias pensando no dia que aquela pessoa vai ter que bater na sua porta para precisar de você. Ou você passa horas pensando qual vai ser o dia que aquela pessoa vai estar tão mal. Talvez você é aquele que argumenta para Deus: Deus, quando é que vai chegar o dia do teu juízo? Quando é que vai chegar o dia da justiça sobre aquela pessoa? Quando é, Senhor? Toda vez que você declara isso, você está dizendo que você é escravo dessa pessoa. Você está esperando primeiro que seja efetuado na vida dela uma desgraça para que a sua prossiga. Tem alguém aqui comigo? Só que Deus não fez aquela pessoa para ser uma desgraça. Deus não fez aquela pessoa com o propósito de ser destruída. Como Deus tem plano para você, Deus também tem plano para ela. Como Deus te ama, Deus também te ama. Deus também ama ela. E você precisa desconstruir algumas coisas na sua mente. Você precisa estar livre, você precisa estar liberto de algumas coisas se você quer chegar no lugar que Deus preparou para você. Você precisa de um destino. Você precisa de um propósito. Na verdade já existe o propósito e já existe o destino. Você tem que ser inserido. No livro de Malaquias, no último capítulo, a Bíblia diz que o espírito de Elias retornaria. Amém? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Por que Deus escolhe Elias? Porque Deus disse que o espírito de Elias voltaria. Porque Deus não fala o espírito de Eliseu que teve uma porção dobrada. Porque Deus não fala sobre o espírito de Moisés que fez o que andou, atravessou juntamente com aquele povo o mar vermelho, as paredes de água. Porque Deus não escolheu Isaías, o homem que profetizou o Messias que viria. Porque não o espírito de Ezequiel, que viu aquele vale de ossos secos sendo levantado em visão. Porque não o espírito de Obadias, porque não o espírito de Davi, mas porque o espírito de Elias. Você já parou para pensar nisso? Sabe por que o espírito de Elias? Aleluia, glória a Deus. Porque Elias é o único profeta que a Bíblia fala que ele criou uma escola de discípulos.
Ele foi o único que deixou um espírito de discípulo, um espírito de discipulado. Ele ensinou, ele deixou um legado. Ele apenas não profetizou. Eliseu ele pegou uma certa amargura. Quando os profetas, quando os alunos de Elias, quando os discípulos de Elias, cadê o meu Senhor? Ele diz bem assim: ei, o meu Senhor, ele subiu ao céu, ele ascendeu ao céu. A Bíblia diz que os discípulos foram procurar Elias. E quando voltam no finalzinho da tarde, Eliseu fica amargurado. E a partir daquele dia rompe. A partir daquele dia houve um rompimento. Ele não terminou o legado. Sabe por quê? Eliseu se tornou servo de Elias, mas não se tornou discípulo. Quem são os seus discípulos? Me diz nessa noite. Você está discipulando quem? Eu não estou falando alguém que você orou. Eu não estou falando alguém que você ajudou em uma certa área da vida dela. Mas estou falando alguém que está aprendendo com você. Porque o modelo não é você, o modelo é Jesus. Mas Jesus, ele deixou uma ordem: ide por todo mundo e pregai o evangelho, ensinando, fazendo o quê? Ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, quando fala que o espírito de Elias viria, a Bíblia fala sobre João Batista. Certa vez, 2 discípulos procuram Jesus dizendo que é discípulo de João. E João, ele deixa esse legado também. É por isso que a Bíblia fala que aquele que não houve nem haveria profeta maior do que João, porque João, ele vem no espírito de Elias, ele vem com a metodologia, ele vem com a mente de Elias, e ele começa a dar um discipulado, ele começa a ensinar. Essa geração precisa da revelação profética da palavra. Não é só sobre sinais, porque sinais até vemos. Olhamos para igrejas aí, onde que o pôster, o outdoor dela é várias cadeiras de rodas vazias. Então tem sinais sim. Tem igrejas aí que estão oferecendo milagres todos os dias. Então sinais tem. O que não está tendo é revelação da palavra de Deus. O que não está tendo é compromisso. O que não está tendo é palavra de santidade. O que não está tendo é palavra de confronto. Igreja, eu aprendi no seminário, eu tenho métodos para poder nós mudarmos de lugar aqui. Em 3 meses eu sei os métodos corretos para eu poder encher a igreja de pessoas. Mas eu prefiro continuar com o evangelho simples e profundo, que confronta, que exorta, que gere discípulos e pessoas que saibam qual é a vontade de Deus para a vida dela. Quantas vezes aqui eu começo a liberar revelação na vida de pessoas aqui. Deus me deu esse dom, mas eu não quero fundar um ministério de revelação que as pessoas fiquem admirando o pastor Diogo. Eu preciso que todos vocês tenham um espírito de revelação, de profeta aí dentro, para que possa tocar na cidade inteira, para que possa tocar na região inteira, para que possa tocar no Brasil todo. Nós estamos aqui, eu estava pensando ali, quantos alunos de teologia já passaram aqui, de quando eu entrei na cidade. Eu li alguns cadernos que escrevo o nome das pessoas. É muita gente que já aprendeu um pouquinho, não permaneceram, não firmaram, mas começou algum dia. E toda vez que eu digo que essa é a última turma, Deus começa a mexer comigo. Deus começa não, você está gerando discípulos, você está criando discípulos. É necessário essa escola de teologia. É necessário aqui, as pessoas estão aprendendo sim. Porque essas pessoas que estão falando sobre dízimo e oferta são as pessoas que têm aula de teologia. Hoje em dia eu ensino, eu falo sobre como ensinar, como se portar aqui em cima, como pegar no microfone, entonação de voz, para poder pregar, como fazer um esboço temático, um esboço textual, um esboço expositivo. Nós temos pequenos pedaços de aula de hermenêutica, homilética, assim. Está gerando discípulos. Nós falamos sobre usos e costumes, sobre doutrinas. Quem quiser pregar, nós temos oportunidade sim. Quem quiser, aqui tem igreja que fala: eu gosto de igreja que dá oportunidade. Mas como assim você não tem oportunidade? Quer louvar? Conversa com o Léo, conversa com a Gabi. Quer entrar no grupo de diaconato? Conversa com o presbítero Felipe. Quer pregar? Conversa comigo. Você tem oportunidade sim. Agora você quer ser só um provisório? Não, eu quero falar ali rapidinho alguma coisinha. Você tem que ter comprometimento.
Você vai ter que ler Bíblia, você vai ter que orar. Você vai ter que... Você vai ter que sair do comodismo. Porque o cristianismo não é algo que veio para poder agregar na sua vida. Isso vai roubar o seu tempo. Isso vai roubar de você estar em lugares. Você vai ter que submergir, você vai ter que submeter ao que Deus está pedindo, ao que Deus está falando. Você vai ter que abrir mão de oportunidades que talvez serviria para a sua vida toda, te daria uma estabilidade. Mas eu sei que estabilidade não vem com o seu salário. Estabilidade vem com obediência ao Senhor. Você acha que você vai ser estável no dia que você estiver recebendo 10, 15 salários? Não, esqueça tudo. Não vai. Porque a paz não vem se você estiver morando em um condomínio de luxo com segurança. Não vem. A paz não vem pela quantia que você tem no banco. A paz não vem com um veículo blindado. Não. A paz não vem você morando em Dubai ou na Europa. Não vem. A paz é um estado de espírito. O apóstolo Paulo, ele estava em paz tomando chicotada. Porque a paz, ela flui de dentro para fora, não é de fora para dentro. É em meio à guerra, em meio às tribulações, é em meio aos caos, é em meio às dificuldades, é em meio à nebulosidade da vida, é em meio à densidade, é em meio à escuridão. Porque foi Deus que estabeleceu algumas coisas, e você precisa estar no lugar que Deus ele colocou você. Você precisa estar no lugar que Deus estipulou, que Deus falou. O importante não é quem te tira do cativeiro, mas é quem lhe insere no propósito. Eu vejo pregadores aí, eu preguei, foram mais de 1000 almas. Mas quantos discípulos? Eu preguei, eu batizei já mais de 5.000 pessoas, mas quantos discípulos? Porque tem cheio de pregadores que estão deixando pessoas órfãos. Vai lá, prega, vai na igreja, prega, vai em outra igreja, prega, vai na outra, batiza, vai em outra. Mas aí, você está ensinando o quê? Qual legado você está deixando? A sua mensagem deixa as pessoas empolgadas, ou deixa elas pensando qual a distância que ela está de Deus? As suas mensagens deixam as pessoas motivadas? Há um tempo atrás, Deus falou comigo, eu pedindo a Ele uma mensagem de motivação para eu poder entregar à igreja. Ele falou: o povo não está precisando de uma motivação, porque qualquer tipo de motivação hoje vai ser uma motivação a elas continuar caminhando sem a cruz. E não adianta você ser motivado a continuar caminhando sem a cruz, mas é retornar onde você deixou a sua cruz. Onde você deixou a sua cruz. Nós cantamos aqui hoje, e esse é o preço do discipulado. Você suportaria Jesus? Se Jesus falasse de forma enérgica com você, de forma abrupta, se Ele não escolhesse palavras para poder falar com você. Tem uma mulher de Israel que Jesus compara ela com os cachorrinhos que pega a migalha da mesa. Que evangelho te ensinaram quando você veio para Jesus? O que foi que prometeram para você quando você veio para Jesus? Porque o cristianismo ele é radical demais, igreja. O evangelho de Cristo ele é radical. E você vai ter que deixar discípulos. Você precisa deixar discípulos. Me diz porque toda vez que Deus ele fecha a cicatriz, toda vez que Deus ele está te curando, você pega o dedo e enfia na ferida de novo e vai abrindo, só para que você não possa ser usado para a próxima geração. Tem pessoas que têm medo da responsabilidade, tem pessoas que têm medo do compromisso. Você acha que a Bianca gostou de vir aqui de pega de supetão? Não gostou.
Você acha que todo dia esse povo do grupo do louvor está sorridente para poder chegar aqui mais cedo? Você acha que todo dia esse povo do diaconato está pronto e feliz para poder chegar aqui, para poder organizar? Você acha que a pessoa aqui, a Gleice, a Anne, a irmã Ana, outras pessoas aí da limpeza, está todo dia com um sorriso para vir à tarde aqui, 3 horas da tarde no sol, poder arrumar as cadeiras? A irmã Maria, toda a Santa Ceia vinha aqui, arrumar tudo, fazer os pães, as coisas. Você acha que todo dia hoje é o dia de eu pregar, aleluia? Tem dia que não, tem dia que eu estou sangrando, tem dia que eu estou estraçalhado, bombardeado. Semana passada, depois eu falei, meu Deus, eu nem dormi à noite, foi terrível. Foi uma batalha muito grande espiritual. Demônios invadindo o quarto. 4 horas da manhã estava lá, tendo que ungir a casa toda. Eu falei, meu Deus, olha que doideira, que coisa, não. Você acha? É muito mais fácil nós fazermos um evangelho de oba-oba, uma falsa humildade. Liga e manda mensagem para todo mundo para saber porque não apareceu na igreja. Mas até quando vai ficar nesse nina neném aí? Ah, eu não apareci na igreja, o pastor já ligou. Você vai ser tratado como criança até quando? Jesus não tinha tempo para ficar perguntando para Pedro por que é que Pedro não apareceu no discipulado. Jesus não tinha tempo para perguntar para João. Ei, João, não! Eles tinham que seguir Jesus. Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Tem que parar esse espírito de mendigância que te ensinaram para você se tornar escravo de pastores. Seja livre. Não, você saiu do Egito e agora você é escravo de pastor. Para com isso. Uma falsa preocupação que esses caras têm. Espiritualiza tudo. Ei, seja livre no Senhor. Você quer alguém para poder te aconselhar? Aqui eu estou. Você quer alguém para poder orar pela uma causa sua? Aqui eu estou, essa é a minha função, sim. Mas não seja escravo de homens e sistemas. Não seja. Porque no dia que você for escravo de um pastor, quando ele falhar com você, ele vai falhar. Você vai se frustrar e você vai desistir do propósito. E o seu propósito não é você está sentado aqui nesse banco, entenda isso. Você só está sentado aqui até hoje porque você é rebelde. Era para você estar ativo. Era para você estar dando frutos. Porque a missão não acaba quando as portas se fecham e você vai para a sua casa. Não, nós viemos aqui, entregamos louvores e você sai na empresa falando sobre o evangelho. Você sai na empresa revelando a palavra de Deus. Você sai na empresa e não é com versículos, é com as suas atitudes. Não é metendo versículo, não, porque Deus amou muito. Não, não é com isso. É amando com palavra, com atitudes, com gestos. É você livrando uma geração completa. É você libertando uma geração. É um simples toque. É uma visão aberta e você já enxerga que a pessoa não está só, que a pessoa está atribulada. É um toque seu, às vezes que está só passando só, e você toca e alguém libera aquela palavra. É um abraço, é um aperto de mão. O cristianismo é isso. Eu não preciso chegar e dizer: eis que eu te digo, servo amado, ainda ontem, quando você estava naquele quarto, Deus me mostrava. Não precisa disso. Isso foi um código pentecostal que uma igreja adotou, e aí todo mundo acha que ser, e quando está falando com Deus tem que usar essa metodologia, esse código pentecostal. A unção não está na entonação de voz. A unção está sobre aqueles que Deus chamou, instituiu e disse: a palavra está com você. Não é porque eu aprendi versículo que eu estou pronto para poder pregar. É Deus que tem que estabelecer: você agora é um pregador. Acorda, Duda. É você, é você. É você que tem que estar apto, é você que tem que estar pronto. É você que tem que querer. Você caminha só até onde você está disposto a caminhar. Era obrigação daquele povo daquela época. Quando via um soldado vindo da guerra com as suas malas,
pelo código da Constituição daquela época, eles tinham que ajudar aquele soldado 1 milha. Aí quando Jesus está ensinando para eles, Jesus fala: anda a 2ª milha. Não seja um legalista, não vai no só que estão te pedindo. Faça um pouquinho a mais, porque um pouquinho a mais é adoração. Tem pessoas que acham que vai ser bem sucedido porque é dizimista. O dízimo não te prospera, entenda isso. O dízimo te guarda. Você quer ser próspero? Então faça um pouquinho a mais. Isso não é um apelo para você dar dinheiro a mais, não. É para você entender, é para você ir além, é para você viver medidas recalcadas e transbordantes, se é que você acredita. Tem pessoas que acreditam que Deus cura, tem pessoas que acreditam que Deus liberta, tem pessoas que acreditam que Deus um dia vai vir reinar sobre elas, mas não consegue acreditar em dízimos e oferta. Não sei. Quanto por cento você acredita na Bíblia? Eu acredito até na capa, porque na capa está escrito Bíblia Sagrada. Você vai ter que sair do seu comodismo. Você quer ter utilidade? Você vai ter que andar a 2ª milha. Enquanto você está procurando um homem para poder te livrar, Deus está te chamando como libertador. Mas primeiro você tem que sair da mente de escravidão, porque escravo não liberta escravo. Não, a mente tinha que ser diferente. Porque Moisés, ele vem em um tempo diferente, um tempo distinto, quando o faraó tinha dado uma ordem que era para matar todos os meninos. Porque Deus gosta de fazer coisas no tempos improváveis. Deus gosta dos improváveis. E Deus coloca ele dentro da casa de Faraó, para ele não ter uma mente de escravo, mas ele ter uma mente de príncipe. O ensinamento de Moisés foi diferente dos ensinamentos dos hebreus, porém Joquebede ensinava os princípios também espirituais. Mas Deus falava: ei, o meu libertador não pode ter uma mente de escravo, então ele vai ter que ir para a casa de Faraó para ele ter uma mente de príncipe e um ensinamento de rei. Você tem que entender os propósitos de Deus. Não é do jeito, com Deus não dá para usar lógica, porque se você usar lógica, você traz para a humanidade, você traz para aquilo que você acha que você pode controlar. E Deus não é um ser controlável. Deus não é um ser limitado, não, Ele não é. Então Deus, ele levanta, fala: olha, vai vir um espírito como o espírito de Elias. Eliseu, ele não tem sabedoria pela amargura que ele carrega. Ele não consegue deixar discípulos. O discípulo de Eliseu é Geazi, e Geazi morre de lepra, porque ele não soube passar os ensinamentos fundamentais. Ele conseguiu exibir e mostrar o poder e a glória de Deus, mas ele não conseguiu disseminar, ele não conseguiu liberar aquela medida para outras pessoas. Você acha que porque eu tenho prazer de vir aqui dar uma aula de teologia grátis para vocês, imprimir portilas e passar tudo que eu aprendi, porque eu quero que você seja um discípulo, não discípulo do pastor Diogo, discípulo de Cristo, mas que eu consiga ensinar o que eu aprendi, que eu consiga entregar para vocês aquilo que eu aprendi. No tempo que eu quis aprender, não tinha lugar próximo. O lugar mais próximo que eu tive que ir foi para o Espírito Santo, Guarapari. Aí eu vou lá, fico 3 anos ligados. Os pastores e professores queriam que eu fosse professor lá, mas Deus queria que eu estivesse aqui. Eu venho disposto a ensinar vocês, disposto a entregar ensinamento. Igreja, está na hora de você reativar e ter utilidade de verdade. Você precisa ter utilidade de verdade. Você chegar numa casa e o câncer ser curado porque você chegou lá. Você chegar numa casa e desfazer um trabalho de macumba. Sua visão está aberta, o campo está aberto. Há uns anos atrás eu fui em uma chácara com um irmão que hoje em dia ele é cristão, mas ele foi bruxo 25 anos.
quando chegou lá, Deus, a gente começou a orar, a pessoa falou: olha, o antigo dono aqui, ele era feiticeiro, ele fazia algumas coisas, e aquele antigo bruxo, ele anda pelo terreno todo, ele olha tudo e não enxerga nada. Não, aqui não tem nada não, vamos embora. Mas na hora Deus olhar e falar: não, tá ali, ali e ali. Falei: pode cavar ali. Chegou lá, tinha os ossos, as coisas de cemitério, tudo tinha preparado há mais de 15, 20 anos ali embaixo. Sabe que o mesmo espírito de revelação que Deus me deu, Ele deu para você também. A sua visão está apenas encoberta. Você precisa ter discernimento. Você precisa querer viver isso. Você vai ter que gastar tempo. Você vai ter que gastar tempo com Deus. Você vai ter que ter intimidade com Deus. Sabe por que você tem que gastar tempo? Porque quando você gasta tempo, você vai começando a entender qual é o tamanho da torre, e você não vai poder regressar, você não vai poder voltar. Você não vai poder... você não vai ter mais essa opção. Com Jesus é igual um foguete, não tem marcha ré não. Só vai para frente, só vai para cima. Só vai avançando. E o poder está aí dentro de você, cara. Eu estou aqui tentando falar tanto tempo que o poder está aí dentro de você. O poder já está aí dentro, ele não vai preparar não. Já está aí dentro, ele soprou. Respira assim comigo. E solta. Isso aí é o Shuá, é o Espírito, é o fôlego. Ele colocou aí dentro. O poder está aí dentro. Mas é tanta metodologia, é tantos protocolos que nos ensinaram, que nos falaram que tinha que ser assim, tinha que ser assado. Eu falo para você que você vai gastar tempo, mas se você entregar o seu coração agora nesse culto, hoje mesmo você pode ter manifestação do poder e já começar a curar pessoas aqui dentro. Mas se você não tiver essa entrega hoje, vai ter que ser todos os dias, de pouquinho em pouquinho, até chegar o dia que você vai entender. Porque o poder vem na medida que você entende. O poder vem na medida que você entrega. Na medida que você entrega, você diz: eu não vou retornar, eu não vou voltar. Você bate assim, pum. Escuta até o barulho da armadura. Porque você está revestido. Você está pronto, você está preparado. Você tem que deixar o povo ir. Porque assim como Deus mandou dizer: ei, libera o meu povo, o faraó estava gritando: o povo não vai, esse povo é meu. Mas Deus estava dizendo: o povo é meu. Eu quero que o meu povo avance, eu quero que o meu povo cresça. Hoje eu vejo os pastores prendendo a geração. Dá um carguinho ali, dá outro carguinho aqui, mas o ensinamento mesmo é zero. Porque você só pode entregar o que você tem, você não pode dar o que você não tem. Você não pode dar o que você não tem. Você só pode dar o que você recebeu. O apóstolo Paulo, quando ele fala da Santa Ceia, ele está dizendo: eu dou para vocês o que eu recebi de Cristo, capítulo 11 de 1 Coríntios. Eu recebi de Cristo, agora eu dou para vocês. O que Cristo te entregou para você poder oferecer para o seu próximo. Ele diz que toda autoridade me foi dada. Ele fala: espera, aguarda um pouco, que o meu espírito será soprado sobre a carne de vocês. Ele está dizendo: eu vou dividir minha autoridade com vocês. Ele está dizendo: olha, as obras que você fará serão maior do que as minhas. Os discípulos que vocês terão serão maiores do que o tempo que eu tive aqui na terra. Ele entrega tudo isso para nós. Ele entrega tudo isso, Ele confia isso a nós. Você precisa encontrar o seu destino. Porque quando a gente não tem um destino, o mundo, o sistema tem um destino para dar para os nossos jovens, para as nossas crianças. Já tem países aí que as crianças, elas estão recebendo ensinamento e está saindo conjunto com um decreto, onde que ela chega em casa com um decreto dizendo: meu pai, minha mãe teve uma pesquisa e olharam todos os meus prognósticos lá. E, por exemplo, é uma criança do sexo masculino, e ela chega em casa dizendo: olha, segundo o estudo do governo, o meu sexo é feminino, eu sou uma garota. E agora o pai não pode mais fazer nada, porque veio um decreto. E a partir daquele dia ele não pode mais chamar o nome do menino com o nome masculino, tem que chamar com o nome feminino. E se ele não atender aquilo,
ele é chamado e ele paga uma multa e recebe uma reclusão de 6 meses. Se com 6 meses ele voltar e ele entendeu, pai, não, os princípios você me ensinou tudo certinho, eu sou um menino. Não, você não é, você está chamando, continua chamando, então tá bom. Você vai ser preso agora com a pena de 2 anos e você vai perder a guarda do seu filho até que ele complete a maioridade. Você está entendendo o que o mundo está fazendo? E quanto tontinho, tontinha, você está dizendo, o crente não se mete com política? Os políticos que estão vindo aqui são os corruptos. Porque, como diz Martin Luther King, o problema não é os maus, mas é o silêncio dos bons. Porque quando você silencia, quem governa é os ruins. Eu não estou fazendo nenhum tipo de campanha política agora, não leve para esse lado, por favor, não seja extremista. Mas estou falando sobre o que está sendo organizado para a próxima geração que está vindo aí. Estou falando sobre os planos e os métodos, o escravismo que colocaram sobre nós, com o marxismo, com o tipo de ensino que colocaram, um ensino escravista, um ensino onde que você recebe uma Bolsa Família e você fica escravo do sistema, onde que as pessoas não procuram trabalho. Isso é tudo métodos de escravidão, para que as pessoas não avancem, para que as pessoas não cresçam. Por que não investem em escola? Para que você tenha um diploma de superior, para que você entenda, porque quanto mais a população ela tem conhecimento, menos escravo ela fica. Porque os pastores não pregam a Bíblia? Porque quanto mais Bíblia você sabe, menos escravo do sistema você fica. Então vamos pregar e alegrar o seu coração com palavras de oba-oba. Olha, eu vejo Deus fazendo isso. Deus está aprontando aquilo. Ah, Deus está mexendo no teu vizinho. Deus está... Ai, aleluia, está demais, Deus. Você não é marionete de homens, você é servo e amigo do Senhor Jesus. Você nasceu para governar, você nasceu para reinar. Ei, não tem que ter espírito na sua casa. Você tem que batalhar, você tem que guerrear no mundo espiritual, porque Deus te deu autoridade, Deus te deu poder, Deus te deu poder, Deus te deu poder. No tempo certo que você aprender e entender e liberar as medidas certas de revelação da palavra de Deus, vai vir pessoas batendo na sua casa, ora por mim, fui diagnosticado com câncer, tal assim. E você vai fazer uma oração simples, porque os milagres, ele é simples. Milagre não tem dia nem hora marcada. Vem aí a 7ª campanha do milagre. Traga R$10 pintado, não sei o que, mas lá, leve o feijãozinho ungido, coloque atrás da porta as macumbas gospel. Seja livre, por favor, meu irmão. Por favor, essa pregação que eu estou falando aqui é em amor para você. Eu quero que você avance, eu quero que você cresça. É fácil encher uma igreja de pessoas, eu te garanto isso. É fácil enganar pessoas, é fácil, porque no fundo todo mundo quer ser enganado. No fundo todo mundo quer ser enganado. Alguém que senta na mesa do bar e encharca a cabeça, ele quer ser enganado, no fundo ele quer fugir da realidade, ele quer ilusão. Alguém que perde horas na frente de uma televisão assistindo séries, ele quer ser enganado e viver como se a vida dele fosse aquela série ou aquela novela. Alguém que enfia a cara em jogos e passa o dia todo, a vida toda ali jogando, é porque ele quer no fundo ser enganado, ele quer viver como se a vida dele fosse aquele RPG, como se fosse aquele jogo, como se não existisse uma vida social. No fundo todo mundo quer ser enganado. É por isso que Jesus fala bem assim, que se Ele te libertar, verdadeiramente sereis livres, porque as escamas vão cair. Eu não quero que você venha dizer que eu disse que televisão é pecado, que você jogar é pecado, que não estou dizendo isso, a questão não é essa. A questão é o extremismo. Eu quero orar com vocês.
mas não só livre, tenha um destino. Grupo de louvor.